fazer? Ele teria que sair de Ur dos Caldeus, ir para uma terra que Deus ainda diria a ele que terra era esta, mas ele teria que obedecer a coisas ou revelações que Deus só nos dará após um ato de obediência. Obedeça e você alcançará o entendimento. Abraão, nisto já era provado em sua fé. Vai para um lugar que eu ainda te mostrarei. A segunda coisa que nós percebemos é que há coisas que Deus só nos falará no lugar certo. Que aonde estamos, no caso, a nossa Ur, o local, a realidade que nós nos encontramos, Deus não nos falará ali, Ele só poderá nos falar fora dali. Há revelações que te esperam em outro lugar, que enquanto permanecemos nesse lugar que não devemos estar mais, porque Deus nos diz, sai, não receberemos tal revelação. Em Ur, Deus não falaria com Abraão. O que Deus tinha que falar com Abraão, falou em Ur dizendo, sai, sai. É a mesma coisa que acontece com Moisés, quando ele ouve do Senhor, sobe o monte e eu falarei contigo. Estranho é que assim, com Abraão, como também com Moisés, Deus já estava falando. Deus já estava falando e eles já estavam ouvindo. Mas o Senhor queria falar com estes no lugar correto. Há um lugar certo para se ouvir a Deus. Vá para onde Deus quer que você vá. Vamos todos para onde Deus quer que nós venhamos a ir. Lá ouviremos. Saia das circunstâncias, saia até mesmo do local, saia da realidade em que você está. Porque isso não tem a ver apenas com o local. Muitas vezes nós estamos presos a uma realidade, estamos presos a um preconceito, estamos presos a coisas, e Deus diz a nós, sai. Sai porque eu falarei contigo. Obedeça-me nisso e eu falarei contigo. A terceira coisa, e para mim talvez a mais importante, é que Abrão teve que, eu diria, afinar todos os seus sentidos para estar atento ao que Deus lhe mostraria. Quando ele saiu de Ur dos Caldeus, ele teve que ficar completamente atento ao que Deus poderia falar, poderia mostrar a ele. Ele teve que estar, eu diria, treinando-se a estar com a atenção toda no que Deus lhe revelaria. Se nós estivermos sintonizados, desculpe o termo, não penso em um melhor, mas sintonizados com o que Deus quer falar. Uma total atenção. Ele saiu. Abraão saiu. Saiu, e alguém poderia dizer, saiu sem rumo. Meus irmãos, às vezes é mais importante obedecer, saber que o que Deus deseja de você,
fazer o que Deus deseja de você, ainda que você não saiba todo o propósito, todo o projeto. Poderíamos dizer, Abraão saiu sem rumo, ele não sabia para onde iria, mas ele sabia que no meio desta sua saída, Deus lhe mostraria. Ele confiava que Deus lhe indicaria o lugar certo para onde ir. E nós temos que muitas vezes na nossa vida, se andamos no Espírito, se vivemos no Espírito, a Bíblia diz, se nós andamos no Espírito, vivamos também no Espírito. Temos que ser guiados pelo Espírito. Aquele que anda no Espírito é guiado pelo Espírito. Vai para onde o Espírito Santo está lhe apontando a ir. O que eu quero dizer é que Deus quer nos tirar do lugar aonde não devemos estar para irmos para o lugar onde deveríamos estar. Isto é o que Deus falou com Abraão. Eu quero tirar de onde você não deveria estar e te levar para onde você deve estar, aonde você precisa estar, saindo de um lugar que pode ser até um lugar que eu já tenha me acostumado. E como eu estou dizendo, eu não estou falando isto apenas em relação a um lugar geográfico. Às vezes nós estamos numa realidade na qual nós não deveríamos estar, ou não deveríamos mais estar. E Deus nos deseja levar para uma outra realidade. E nós temos que nos mover desta realidade para outra realidade. Nós temos que nos mover de onde estamos para onde temos que estar, em Deus, pois ali e somente ali é que o propósito de Deus se cumprirá na minha e na tua vida. Nós precisamos desse grau de obediência que só acontece pela fé. Essa é uma obediência que não é uma obediência por medo. Essa não é uma obediência que é uma obediência por lógica, porque a quem obedeça por medo de consequências. Há outros que obedecem por lógica, porque é razoável ou racional que assim o façamos. Mas essa é uma obediência que se faz inteiramente por fé. Uma inteligência espiritual, eu diria, que nos move, embora esse termo não seja perfeito, mas é uma obediência totalmente movida pela fé. Vai. Sai da realidade, sai da situação em que você vive, até mesmo o lugar, e vai para um lugar, uma nova realidade, uma nova situação, uma nova vida que Deus tem para nós. Sai de onde você não deve estar e vai para onde você precisa estar. Deus está nos chamando a irmos num mover de fé. É por isso que a Bíblia nos diz, e Jesus, dando aquela grande comissão, e com isso eu termino, disse aos seus discípulos: ide por todo o mundo, pregando o Evangelho a toda
criatura. Ide. E a Bíblia diz, e eles indo. Quando eles obedeceram, quando eles passaram do ouvir para o obedecer, aquele que ouve a minha palavra e as pratica. Ouvir não é o suficiente. Há de se obedecer à voz divina. Diz, pregar em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Veja que isso é algo muito interessante. Há coisas que só acontecem na nossa vida quando nós vamos. Quando nós, em obediência, vamos. Quando os discípulos se moveram, quando os discípulos, a igreja dos primórdios, começou a ir por todo o mundo, eles de fato pregaram a palavra e o Senhor cooperou com eles e confirmou a palavra por meio de sinais que se seguiam. Havia algo, havia uma dinâmica. Eles primeiro tinham que ir, eles tinham que ouvir, mas eles tinham que obedecer. E o obedecer deles significava uma dinâmica, uma jornada, uma caminhada. E nesta caminhada houve a manifestação sobrenatural de Deus. Às vezes as pessoas ficam intrigadas por que quando nós nos movemos para fazer alguma obra, seja em missões urbanas, sejam em missões nacionais ou internacionais, que nós chamamos às vezes de missões mundiais, seja no que for que nós nos movamos, algo extraordinário acontece. Eu me lembro de um amigo muito dado a fazer missões, ele faz isto, embora seja um pastor de uma grande igreja, ele sempre faz 2 ou 3 vezes por ano várias missões em vários lugares, e ele me contou num grupo que eles foram, coisas que aconteceram, como um dos que com ele caminhava, eles estavam parados em uma região e Deus desperta essa pessoa todos os dias de madrugada. Todos os dias. E o toca para ir a uma região mais deserta, ele acha um pouco estranho, e nessa região deserta, Deus dá uma palavra para ele, grite. E o grito era, não faça isto, no nome de Jesus Cristo. Ele não via ninguém, ele apenas deu um grito e voltava. No outro dia, Deus acordou ele de novo, na mesma hora, ele vai ao mesmo local, não faça isto, no nome de Jesus Cristo. E assim fez, todo aqueles dias, até o domingo. E no domingo à noite, quando estavam ali reunidos, entra um homem na igreja e disse, eu quero me entregar a Jesus Cristo. E o pastor que estava recebendo disse, pois não, é um prazer recebê-lo. Por que você veio se entregar a Jesus? Nós nem começamos o culto ainda. Ele disse, todos esses dias eu tentei me matar. Todos esses dias eu fui me suicidar. E alguém gritava de longe que eu não via, não faça isto, no nome de Jesus Cristo. E eu não podia me matar. Deus usa, quando nós nos dispomos a obedecer ao Senhor, coisas extraordinárias acontecem. Então vamos estar prontos a sair da nossa realidade, a sair
situação em que vivemos, a sair das circunstâncias em que estamos e ir para onde Deus está nos dizendo que nós devemos ir. Senhor, nós queremos sair de onde não devemos estar e ir para onde temos que estar. Abençoa-nos, ó Pai, pelo Teu poder, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, e que hoje aqui o Senhor opere maravilhas no nosso meio. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos. No nome de Jesus, amém e amém.